Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor no peito. Coração dói. Por que que eu tenho dor no peito? É o coração? Não é o coração? Coração dói? Coração não dói? O que que pode causar dor no peito? Quando é para desconfiar de gravidade? Quando não é grave? Quais são os tipos de dor no peito diferentes? Então a dor no peito vai ser o assunto de hoje. Como eu falei, muita gente acha que qualquer dor que dá no peito é do coração e vai desesperado para o cardiologista. Outras pessoas acham que o coração não dói. Não, doutor, mas disseram que o coração não dói. Pois é. Primeira dúvida que eu vou tirar aqui hoje: coração dói sim. A dor do infarto é muito forte. Infarto dói muito no peito. Mas não é só o coração que dói. Tem vários tipos de dor diferentes. E o coração dói, mas não dói à toa. Não é qualquer coisa, qualquer dorzinha que tem que vai falar que é o coração que está com problema. O coração dói em doenças mais graves, em casos específicos, não é dorzinha. Ah, é dorzinha, tô com uma dorzinha aqui. Falou que tá dorzinha, muito provavelmente já não é o coração, tá? Essa é uma um dos jeitos da gente diferenciar aí se a dor é do coração ou não é. Falou que é dorzinha, extremamente improvável que seja cardiológico o problema. O coração não costuma dar dorzinhas, não. As dores do coração são caprichadas. Então, para a maioria das pessoas, esse tipo de dor é dúvida. Se procurar no Google, vai morrer amanhã. Então, o coração dói sim, não dói à toa, dói em casos específicos, em alguns tipos de doenças, e existem vários tipos de dor. Tá? O paciente chegou no consultório: doutor, tô com uma dorzinha no peito aqui e aponta com o dedo. Esquece, não é o coração. Isso aí a gente já consegue ver com facilidade. Eu vou listar aqui vários tipos de dor, o que que causa esses tipos de dor, né? Quais são as características principais dos tipos diferentes de dor, e se realmente vem ou não do coração e o que fazer em cada caso. Obviamente eu não vou dar o tratamento da doença aqui, mas eu vou falar mais ou menos aqui o que fazer em cada tipo de dor. Tá? Quais são as causas mais comuns? As causas mais comuns são do estômago, dores musculares, dores psicossomáticas, que são as dores psicológicas, né? A dor da ansiedade, do estresse, da crise de pânico, pode doer o coração também. Vesícula, pode doer o peito. Os pulmões estão dentro do peito, um de cada lado, pode doer. E o coração também é uma das possíveis causas, e de causas graves, né, no caso do coração. Cada um desses problemas tem um tipo mais característico, mais específico de dor. A localização é diferente, a intensidade é diferente, a irradiação, né, as dores, aquela dor que vai para um lado, vai para o outro, vai para as costas. Isso tem algumas características assim que ajudam a gente a definir se a dor é cardiológica ou não também. E alguns tipos dessas dores se confundem bastante. Algumas dores são muito parecidas com outras são completamente diferentes e a gente acaba conseguindo identificar com facilidade o que é do coração ou não. Tá? Então eu vou falar aqui basicamente por órgão. O órgão que está possivelmente causando problema, os tipos de dor que ele consegue causar, tá certo? Primeiro órgão que eu listei aqui foi o estômago. Estômago é uma grande causa, uma grande fonte de dor, tanto no peito quanto na barriga, nas costas, aqui na lateral, logo debaixo do peito. O estômago está aqui embaixo do peito. O coração está sentado em cima do estômago. Tá? Então as dores do estômago e do coração se confundem bastante. Ele é o campeão dos vários tipos de dor diferentes aí que a gente pode ter. Elas são parecidas entre si, os tipos de dor, e se assemelham também bastante à dor cardiológica. Gastrite e úlcera que pode ter no estômago. Gastrite é a inflamação do estômago. A úlcera já é o estômago basicamente perfurado. Ele não chegou a atravessar, não atravessa a parede do estômago, né? Às vezes sim, a úlcera perfurada, mas as úlceras são machucados, são lesões já profundas na parede do estômago. Úlceras são doenças graves, porque elas podem perfurar, podem causar situações de emergência, inclusive causando com risco de vida. E a dor da gastrite pode ser atrás do externo, que é a dor retroesternal, pode ser na boca do estômago, que é logo aqui embaixo do osso aqui do peito, pode ser do lado esquerdo, logo debaixo das costelas, que é a região que a gente fala que é a região epigástrica, hipogástrica do lado do hipocôndrio esquerdo, no caso, que é o lado, a região aqui do estômago, e pode dar dor nas costas também. Então o estômago tem vários tipos, pode dar dor na barriga, no peito, nas costas, embaixo das costelas, no meio do peito. O estômago, por isso que eu falei, é o campeão, ele dá vários tipos de dor diferentes aí. A dor da gastrite pode vir acompanhada de enjoo, de vômito, não é uma dor
que começa e passa muito rápido, normalmente é uma dor que fica ali durante algum tempo, durante algumas horas, incomodando. Pode ser acompanhada, como eu falei, de enjoo e vômitos, pode não ser, às vezes é só a dor, pode ser acompanhada também de azia e queimação, tá? Essa é a dor da gastrite. E é frequente ela começar depois de alimentação, depois que você come, com a acidez aumentada no estômago, a dor vem, tá? Pode causar também sensação de plenitude gástrica, que a gente fala, que é comer um pouquinho e sentir que está estufado, virar um balãozinho, o famoso baiacu, come e estufa. Isso pode acontecer com a dor da gastrite também. Pode acontecer diminuição do apetite por causa da dor, porque você come e dói, então acaba ficando com medo de comer e diminuindo um pouco o apetite. Outra dor do estômago pode acontecer é a dor do refluxo. Pode parecer um pouco com a dor da gastrite, mas a região da dor do refluxo é bem mais localizada atrás do externo. O refluxo gastroesofágico é quando volta ácido de dentro do estômago para o esôfago. O esôfago é quem vai da boca até o estômago. Então essa é a região da dor do refluxo. É a inflamação, é a esofagite, é a inflamação das paredes do esôfago que levam o alimento da boca até o estômago. A dor do refluxo pode ser atrás do externo, acompanhada de tosse seca, às vezes fica brigando com a tosse, passa com pneumo, passa com otorrino, passa com clínico e toma xarope e nada resolve a porcaria da tosse. Às vezes é do refluxo, é o estômago, é o esôfago que está ruim. Não é o pulmão, não tem que tomar xarope, não vai resolver. Tá? Além da tosse seca, aquela sensação de que tem alguma coisa entalada na garganta também pode acontecer, que a gente fala que é o globus faríngeo, que chama, é o famoso bolo na garganta. Acaba de comer alguma coisa, sente que tem um negócio entalado, aí bebe água e come por cima, e aquele negócio não desentala da garganta de jeito nenhum. Isso é o globus faríngeo, tá? É comum acontecer em casos de refluxo. Então, tá sentindo que tem alguma coisa entalada na garganta, bem provável, bem possível que tenha refluxo gastroesofágico, tá certo? Esse tipo de dor também muito comum vir acompanhado de azia e queimação, muito comum. Esses são os principais sintomas aí do refluxo da esofagite. Sentir às vezes que fica voltando o conteúdo no estômago, dá aquela ânsiazinha e sente que volta alguma coisinha na garganta, gosto ácido, gosto amargo na boca, hálito muito ácido, tudo isso pode acontecer no refluxo. É muito mais comum acontecer logo depois de alimentação, principalmente comidas gordurosas ou comida acompanhada de grande quantidade de líquido. Comer um prato de comida, comer um lanche, tomar um copão de refrigerante, um copão de suco por cima, é muito mais provável, muito mais fácil acontecer o refluxo, tá certo? Outra coisa que pode doer é o espasmo do esôfago. O espasmo do esôfago é uma cólica do esôfago, que é esse canal que leva a comida da boca até o estômago. Ele se contrai com força, é uma cólica, então ele contrai, dá aquela torcida, parece que tá. A sensação que dizem é de que está enfiando uma faca no peito. A dor do espasmo de esôfago é a dor de enfiar uma faca no peito. Ela vem de repente, uma dor muito forte, muito intensa, que dá uma torcida e depois ela relaxa. Aí até pode ficar incomodando uns minutos depois, mas é uma dor que normalmente não demora muito para passar. Tá? Mas é extremamente forte, intensa. E a última dor aqui comum de acontecer com o estômago é a dor de gases, que pode ser tanto do intestino quanto do estômago, mas no intestino a dor principalmente na barriga e na região lombar das costas. Os gases no estômago podem dar dor no peito todo, do lado direito, do lado esquerdo, no meio, pode dar dor na lateral também, porque o estômago é um órgão oco, então quando ele se estufa, ele vai para todas as direções, ele pode doer tudo dentro da barriga e dentro do peito. Tá? A dor dos gases costuma ser mais comum em quem tem gastrite, quem tem o refluxo, quem tem alimentação pobre em fibra, quem tem alimentação rica em farinha, né, carboidratos em geral, pão, bolo, biscoito, macarrão, torrada e fibras insolúveis, né, por isso que o feijão, o repolho são mais comuns de darem essa sensação de gases. Além da dor, você pode estar se sentindo estufado, sentir que a barriga está mais alta do que o normal. A dor dos gases costuma ser em pontadas, fica dando fisgada, dá uma fisgadinha e some, dá umas fisgadas e some, dá uma fisgada e some. Não é uma dor que fica contínua durante muito tempo. E ela melhora soltando o gás, tanto por baixo quanto por cima. Então, liberou o gás, diminuiu a pressão dentro do estômago, a dor costuma aliviar a dor dos gases. Pode doer a barriga toda e o peito também. Acontece de chegar no pronto-socorro com sensação de que está morrendo, com sensação de dor no peito, de infarto, e ser apenas gases, tá? Isso pode acontecer.
tão intensa que pode ser a dor e que pode dar características parecidas com a dor no peito do infarto, tá? Então esse foi o estômago. Gastrite, úlcera, refluxo e gases são os tipos mais comuns de dor aí do estômago que podem causar problemas. Pulmões. Pulmões não são causas frequentes de dor, mas podem acontecer. Tá? E as dores do pulmão têm características diferentes. A dor de infecção, dor de pneumonia, que é a infecção do pulmão, bactérias no pulmão, ela principalmente é a famosa dor surda, é aquela dor que está lá dentro, que você não consegue definir de onde ela vem. Pode ser intensa, pode não ser. Então não é sempre, as dores do pulmão não são muito parecidas entre si. Tem que desconfiar por outros motivos, né? Por causa da pneumonia, a pessoa não vai ter só dor, vai estar provavelmente sem fome, com febre, tem outros sintomas, a tosse com catarro, tem outros sintomas que ajudam. Só pela dor, dificilmente a gente vai fazer o diagnóstico de uma pneumonia só pelo tipo de dor. Tá? Costuma piorar com esforço respiratório. A maioria das dores do pulmão piora com esforços respiratórios. O que é esforço respiratório? Tosse, espirro, respiração profunda, tudo que força o pulmão ou que força a parede do tórax, né, de ficar cada tosse, cada espirro que você dá é uma contração repentina da musculatura do peito. Então, esse tipo de esforço, que é o esforço respiratório, costuma piorar as dores que são provenientes dos pulmões. Tá? A dor da pleurite também, no caso dos pulmões, pleurite é a inflamação da pleura, que é a membrana que recobre os pulmões. No caso do coração, nós temos o pericárdio, é uma membrana fininha que recobre o coração. No pulmão, a gente tem a pleura, mesma coisa, uma membrana fininha que protege, que envolve os pulmões. A pleurite é a inflamação da pleura. Pode ser por outras doenças, por pneumonia, por tuberculose, em alguns casos de câncer existe a inflamação da pleura, tireoide, doenças autoimunes, então tem vários tipos de causas diferentes. A dor da pleurite ela costuma ser intensa, costuma ser em fisgadas, varia um pouco com a movimentação do corpo, dependendo da posição que deita, dependendo da posição que fica sentado, mais inclinada para frente ou mais inclinada para trás, depende da área da pleura que está inflamada. É uma dor em fisgadas e é bastante ventilatório dependente. Ventilatório dependente é que depende da ventilação, da respiração. Que é a mesma coisa basicamente aqui dos esforços respiratórios que eu falei. Então respira fundo, a hora que o pulmão se enche, a pleura estica, ela dá fisgada. A hora que tosse, a hora que espirra, por causa das contrações rápidas, ela fisga também. Tá? Então ela piora um pouco com a respiração profunda, porque você estica a membrana, e melhora quando solta o ar e com a respiração mais curta. Quanto menos você encher, quanto menos o pulmão esticar, normalmente menor vai ser a dor, no caso da pleurite. Tá? Outra dorzinha que pode acontecer no pulmão, que também é uma dor inespecífica, aquela dor que dá lá dentro, que não dá muito para explicar de onde é a da embolia pulmonar, do tromboembolismo pulmonar. Coágulo entupindo vasos do pulmão. Tá? Normalmente esse tipo de problema é grave, precisa de internação, precisa de procedimento, às vezes para resolver, pode levar à morte. A embolia pulmonar, ela pode causar os sintomas, no caso, a dor no peito, que não é uma dor muito específica, tosse e falta de ar. São os 3 sintomas mais comuns aí que a gente desconfia. Se tiver uma trombose nas pernas, e começar a tossir, sentir falta de ar, grande chance de um trombo desse ter saído das pernas e entupido vasos do pulmão e estar te causando uma trombose pulmonar. Caso grave, precisa de tratamento, de internação. Tá? Então, no caso do pulmão, pneumonias, pleurites e a embolia pulmonar. São as 3 causas mais comuns aí de dor torácica causada pelos pulmões. Outra coisinha, outro órgãozinho escondido que pode causar dor no peito, é a vesícula. A vesícula é um pouco mais difícil de dar dor parecida com o do coração. As dores da vesícula acontecem principalmente depois de... É mais fácil confundir ela com o estômago do que com o coração. Mas como é uma possível causa de dor no peito, eu acabei citando ela aqui também. Muito mais comum depois de alimentação gordurosa, principalmente em quem tem pedra na vesícula ou inflamação da vesícula, que é a pedra na vesícula, a colelitíase, e a inflamação, a colecistite. Essas 2 doenças podem causar dor na vesícula e essa dor pode ser irradiada para o peito, principalmente para o peito e para o ombro direito e às vezes para o lado esquerdo, mas não é comum isso acontecer. Por isso que eu estou falando, essa dor é uma das que menos confunde a gente na hora de um atendimento aí, de uma dor no peito. Tá? Então a vesícula também pode causar dor no peito, mas não é frequente.
mais comum a vesícula causar dor debaixo das costelas do lado direito. Vai palpando, acha a última costela, ela fica aí debaixo do fígado. O fígado fica aí entre as costelas, né? Entre o peito e a barriga. Ele tá protegido, quase protegido aí pelas costelas. E a vesícula fica escondida debaixo, atrás do fígado. Tá? Então a dor é mais comum nessa região debaixo das costelas do que no peito, especificamente. Outras dores que podem causar são as dores osteomusculares, que são as dores ortopédicas. Articulações, músculos, nervos também podem causar, mas é um pouco mais difícil. Articulações, músculos e muito comum acontecer por causa do ombro, tá? Principalmente no caso aqui no coração, o ombro esquerdo, né? Então os ossos, cartilagens e os músculos podem doer também no peito e confundir bastante a gente. Uma das que confunde a gente é a osteocondrite, é a inflamação das cartilagens e do osso aqui em volta do externo. Então é a dor que fica aqui no meio do peito, aonde as costelas se ligam ao externo, que é o osso do meio. Então essas articulações aqui podem se inflamar e isso pode causar dor. Só que as dores osteomusculares, a dor da osteocondrite é uma delas, elas costumam piorar com movimentação, piorar com a posição do corpo, piorar com a movimentação dos membros. Então, você tem a dor aqui da articulação das costelas com o externo. Quando você respira fundo, as costelas puxam para fora, forçam a articulação. Dói. Você solta, volta para a posição, mas quando volta para a posição, ela também se movimenta. Dói. Vira o peito, dói. Abre o braço, dói. Fecha o peito, dói também. Então a dor da osteocondrite é bastante variável aí com movimentação. As dores do coração não costumam fazer isso, tá? Então osteocondrite é uma delas. Dores musculares, da musculatura do peito principalmente. As dores musculares costumam também doer com a movimentação do músculo. O mais comum é a musculatura do peito aqui do lado esquerdo, né, do peitoral. Então você mexeu a musculatura, forçou a musculatura, vai sentir dor. Mesma coisa, abrir os braços, esse tipo de movimento estica a musculatura, vai sentir dor também. Essa é a facilidade que a gente tem um pouco maior das dores musculares. Elas variam bastante com movimentos, coisas que as outras dores não costumam fazer. Tá? As dores articulares, as bursites e as tendinites, principalmente do ombro esquerdo. Bursite e tendinite são lesões da bursa, que é a cápsula que envolve a articulação, ou dos tendões do ombro. Essas dores podem vir para o pescoço, podem vir para o peito e podem ir para as costas, podem descer para o braço. Então, tudo em volta do ombro pode ser acometido pela dor da osteocondrite, tá? Pela dor da tendinite e da bursite, dores articulares no ombro do lado esquerdo. Mais uma vez, essas dores também são bastante dependentes de movimentação. Levanta o braço para frente, braço para trás, puxa peso, vai incomodar, vai doer mais do que se ficar com o braço quietinho parado no lugar. Tá? Então as dores ortopédicas são as dores mais comuns e são as dores mais fáceis da gente diferenciar do restante aí, facilitam bastante pra gente. Tá? Elas também podem ser ventilatórios dependentes. Tá? Quando estica a musculatura, dói, quando relaxa a musculatura, melhora. Tá? Outra coisa, a famosa que já perguntaram aqui, eu vou responder as perguntinhas do Facebook aqui depois, como a gente sempre faz, as dores da ansiedade, as dores psicossomáticas também são grande causa de dor torácica. Dor de estresse, dor de ansiedade, de crise de pânico, também são dores comuns. Tá? Pode dar sintomas diferentes, pode dar sintomas estranhos, mas a dor no peito é uma das dores mais comuns aí de acontecer nas crises de pânico, nas crises de ansiedade. Tá? Pode se confundir com dores com características muito parecidas com as dores do coração, principalmente em quem sabe quais são as dores que o coração costuma causar, porque você já fica com medo de sentir aquele tipo de dor, e o seu cérebro acaba sugestionado, fazendo você sentir aquele tipo de dor que você não quer sentir, aquele tipo de dor que você tem medo. Então isso é bastante comum de acontecer. Quanto mais assustado ficar, quanto mais rápido respirar, pior vai se sentir, pior vai ser a dor. Elas costumam ser acompanhadas de falta de ar, a dor no peito, da ansiedade, do estresse, costumam ser acompanhadas de falta de ar, de medo de morrer, medo de passar mal, medo de ser uma urgência, de ser uma emergência, de desespero, que é a famosa sensação de morte iminente. Eu estou passando mal, é o meu coração e eu vou morrer nesse momento. Tá? Isso é a característica principal da crise de pânico, está em pânico literalmente, com medo de morrer naquele momento. Pode dar enjoo, pode dar vômito, pode dar tremedeira, pode dar suor frio,
são sintomas comuns nas crises aí nas dores psicossomáticas, tá? Pode ficar com o coração acelerado, pode dar palpitação, por isso que elas se confundem muito, porque elas dão falta de ar, elas dão, às vezes, aquele formigamento no braço esquerdo, que é comum acontecer nas dores cardíacas, e a pessoa com medo, assustada, achando que vai morrer, obviamente o coração vai ficar acelerado. É normal o coração acelerado quando você está com medo, quando você está com pânico, quando você está assustado. E isso acaba confundindo mais ainda e deixando com mais impressão de que é o coração. Então essas são as dores normalmente que mais se confundem com as dores cardíacas. E, além de tudo isso, vem o básico, que é o coração. Existem sim dores que são causadas pelo coração, dores cardiológicas especificamente. Elas podem ocorrer por causas diferentes, mas normalmente elas não são dores simples, não são dorezinhas comuns, dores que dão no dia a dia. Tá? Elas têm algumas características que deixam a gente mais desconfiado e fazem a gente procurar com mais exames, ter mais cuidado. Basicamente, a mais grave é a dor do infarto. Então o que a gente faz? Tem dor no peito? É um paciente que a gente considera de risco aumentado para infarto? Primeira coisa, vamos tirar o infarto da jogada. Vamos descartar o diagnóstico de infarto, de dor cardiológica, de angina, de infarto. Não é? Ótimo. Vamos procurar outra coisa agora com calma. Aí vamos fazer a parte psicológica, vamos procurar o estômago, vamos ver a vesícula, vamos fazer ultrassom, aí a gente vai procurar outras coisas. A primeira dor que a gente descarta, normalmente, ou porque o paciente está assustado e quer saber que não é o coração, ou porque simplesmente a gente está realmente desconfiado e precisa descartar o coração. Então é a primeira coisa que a gente procura em grande parte das vezes. Um dos tipos de dor é a angina, que o pessoal fala que é o famoso início de infarto. Não é bem o início de infarto, tá? Mas, né, é assim que o pessoal chama, é a angina. É a mesma dor que se sente no infarto, mas não é um infarto. Eu vou explicar por quê. Nesses casos, alguma parte do músculo do coração não está recebendo sangue suficiente, então ele está tendo oxigenação menor do que o normal. Quando você vai para a academia, que utiliza o músculo mais do que o normal, ou está fazendo uma caminhada muito rápida, já sentiu a panturrilha queimar, já sentiu a perna queimar, porque está caminhando mais rápido do que está acostumado? Isso é acúmulo de ácido lático. Ácido lático é quando o músculo está trabalhando mais do que está habituado, então ele está usando outras fontes de energia, além do oxigênio, ele está usando outras formas de gerar energia com pouco oxigênio. Isso libera ácido lático no músculo. Esse ácido lático é um ácido no músculo em contato com as terminações nervosas. Ele vai fazer a sensação de queimação. Só que você sentir queimação na panturrilha é uma coisa, você sentir queimação no braço é outra coisa, você sentir queimação no peito é o seu coração que está queimando provavelmente. Se está faltando músculo em alguma parte faltando sangue, faltando oxigênio em alguma parte do músculo do coração, aquela parte vai queimar. É a sensação de queimação por falta de oxigênio. Isso é a angina. Dizem que é o início de infarto, porque se essa falta de oxigênio continuar por muito tempo, provavelmente aquele músculo vai sofrer e vai infartar. Mas tem gente que fica anos com angina e não infarta. Tá? Então não necessariamente ela vai virar um infarto se não for socorrido, por exemplo. Tá? A fisiologia, a fisiopatologia, a causa é a mesma. É falta de oxigênio, falta de sangue, gerando falta de oxigênio em alguma parte do músculo. Isso é que causa a angina e que causa o infarto. Por isso chamam de início de infarto. Tá? Então, esse ácido lático acumulado no músculo vai fazer o músculo queimar. Só que o coração, essas terminações nervosas de dor do coração, elas são sensíveis. Então, é aquela famosa dor no peito. Essa é a característica da angina. Dor forte, normalmente intensa, do lado esquerdo do peito. Não é dorzinha. Normalmente a pessoa não consegue apontar com o dedo. Ah, está doendo nesse ponto aqui. Isso não é do coração. O coração não dói aqui. Não dói aqui. Não dói aqui. A dor do coração, onde dói? Dói aqui, doutor. Estou sentindo uma dor. Dói o peito. Não consegue explicar onde que está doendo especificamente. Pode ser uma dor em aperto, que a gente fala que é a dor em constrição, a famosa imagem da pessoa apertando o peito. Isso é o que a gente mais vê na internet. A minha imagem de hoje no Facebook e no Instagram, da chamada para live, era uma pessoa apertando o peito, apertando a camisa. Essa é a dor da angina, a dor do infarto, a dor em constrição, dor em aperto. Tá? Pode ser irradiada para o braço esquerdo, para o pescoço,
para as costas, principalmente para o meio das costas, entre as escápulas, e pode ser aqui no meio do peito também. No caso, quando é irradiada para o braço, é comum ser irradiada para o lado de dentro, para a parte de dentro do braço, na parte de cima. Então aqui do cotovelo até o ombro, na parte de cima de dentro do braço. Essa é a região mais comum da dor no peito. Peito, irradiação para a parte de dentro de cima do braço, pescoço, e pode acontecer dor na mandíbula do lado esquerdo. Pouquíssimas coisas causam dor na mandíbula. Tá sentindo dor nessa região, dor do peito vindo para a mandíbula, muito provável que seja um infarto. Então, muito cuidado. E se for um paciente de risco, principalmente, ainda vou falar um pouquinho sobre isso aqui, se for um paciente de risco, procure um pronto-socorro, que a chance de ser um infarto é grande. Dor na mandíbula, poucas coisas fazem, tá certo? Então, um alerta aí para vocês. A dor da angina costuma acontecer durante o esforço, então subir escada, subir ladeira, andar um pouco mais rápido do que está acostumado, carregar mais peso do que está acostumado. Costuma durar aí de 1 até 20 minutos. Normalmente, sendo do coração e durando mais de 20 minutos, provavelmente essa pessoa está infartando. Se a dor vem, fica 5 minutos, vai embora, outra hora vem, fica 10 minutos, vai embora, pode acontecer, a gente pode identificar com esses casos aí, andei um pouco, doeu, parei, respirei, a dor melhorou. Isso, grande parte das vezes, é dor de angina, tá? E a dor do infarto, como é? A dor do infarto é a mesma dor da angina, mais comum acontecer após comer muito, no clima mais frio, nos dias mais frios, nos meses mais frios, é mais comum a gente ter um aumento de quase 30% de infartos nos meses mais frios. E os esforços, emoções intensas, sustos, notícias ruins, acelera o coração, sobe a pressão, vem a dor do infarto. A dor do infarto é a mesma dor da angina, peito, pescoço, mandíbula, braço, no meio do peito também pode acontecer. Intensa, normalmente bastante intensa, dói muito, e ela não melhora após 20 minutos. No caso do esforço, a angina, você se esforça, dói, para, melhora. A dor do infarto, você para, deita, descansa e ela não passa. Isso é a dor típica do infarto, tá? As irradiações são as mesmas. Pode acontecer, é comum até acontecer, vir acompanhado de enjoo, vir acompanhado de vômito, sudorese fria, tremedeira, extremidades, né, mãos e pés gelados também, formigamento também pode acontecer. Então, parece fácil de identificar, né? Nossa, mas como é que o médico não consegue fazer o diagnóstico de infarto, então, se é tão simples assim, se a dor é tão típica? O problema é que, na enorme maioria das vezes, o infarto não tem a dor típica do infarto. Ela vem mais fraca, vem dores diferentes, não dói o braço, dói só a mandíbula, dói só a boca do estômago, aqui a região epigástrica, então não é simples assim. Às vezes, em algumas pessoas, pode infartar sem dor. Infartos podem acontecer sem dor, mais comuns em mulheres idosas e diabéticas, infartos sem dor. Às vezes vai fazer um exame de rotina qualquer, doutor, vem fazer um check-up, faz um eco, tem lá cicatriz de infarto. Já infartou? Não, nunca infartei. Tá lá cicatriz de infarto, já infartou e não ficou nem sabendo. Isso pode acontecer também. Então, por isso não é tão simples assim. Pode infartar sem dor, pode infartar com eletro normal na hora do infarto. Então, às vezes, chega no pronto-socorro com indigestão, o eletro dá normal, dá remédio para Buscopan, dá remédio para dor, dá remédio para o estômago, a pessoa volta para casa e morre. O que o pessoal faz? Depois vai lá e processa o médico. O exame estava normal, a dor não tinha característica de infarto, não tinha como o médico saber que estava infartando. Mas acontece. Estamos sujeitos a isso e a gente simplesmente, quando acontece um tipo de coisa dessa, reza para que a família entenda que a gente não tinha como adivinhar. Principalmente quando é pronto-socorro de unidade de saúde de bairro, que não tem exame de sangue para fazer na hora, não tem ambulância, não tem UTI, não tem internação, não tem nada. A gente fica de mão amarrada. A dor com característica diferente, sem exame para fazer. E depois acaba, às vezes, tomando um processo por causa de fatalidade. Mas fica para uma outra aula isso. Então essas foram as causas mais comuns. A outra dorzinha do coração que eu não falei ainda é a dor da pericardite. Como eu falei da pleurite no pulmão, a inflamação daquela membrana que recobre o pulmão, existe a pericardite, que é a inflamação da membrana que recobre o coração. Tá? Pode inflamar também por infecção,
que a gente fala que é paraneoplásico, que é inflamação por algum câncer em algum lugar do organismo. Problemas de tireoide, doenças autoimunes também podem causar pericardite. A dor da pericardite não é tão intensa quanto a do infarto, é contínua, é constante, às vezes demora semanas, meses para melhorar. E ela também tem uma variação com a posição do corpo. O paciente deitado de costas dói mais. Quando ele se senta, principalmente quando ele se senta e inclina o corpo para frente, inclina o tórax para frente, a dor melhora, a dor de pericardite. Às vezes demora meses para melhorar. É uma doença chata de tratar, às vezes é grave, às vezes não, mas é uma doença chata de fazer diagnóstico e chata de tratar também, porque a melhora não é rápida, o paciente para de tomar remédio porque não está melhorando, mas não está melhorando, para de tomar o remédio, aí que não vai melhorar nunca mesmo, né? Mas é difícil a gente fazer o pessoal entender isso. Tem que ser muito bem explicado logo no começo, na primeira consulta, que vai demorar, que não adianta parar, não adianta ter pressa, porque vai dar trabalho. Tá? E como que eu consigo diferenciar quando eu devo me preocupar com o coração? Quando que o paciente entra no consultório, eu falo, você não tem problema cardíaco. Antes de ver exames, às vezes só dele falar o tipo de dor, eu falo, com certeza absoluta você não tem uma dor do coração, vamos procurar outra coisa. Isso acontece com bastante frequência, tá? 80, 90% das dores torácicas que a gente atende no consultório não são do coração. As dores do sistema digestivo, do estômago, da vesícula, elas com frequência são relacionadas à alimentação. Fica muito tempo sem comer, dói. Come muito, dói. Toma refrigerante, dói. Toma café, dói. Come gordura, dói. Então as dores do estômago e da vesícula são mais comuns, a do esôfago, né, da esofagite, do refluxo, com grande frequência elas são relacionadas à alimentação. Elas podem durar horas, ser contínuas, podem vir enfisgadas. Normalmente elas não irradiam, elas ficam no local onde elas estão mesmo. E com bastante frequência elas são empontadas, tanto as do estômago quanto as da vesícula podem dar dor em cólica e empontadas. Tá? Então não são tão difíceis assim de identificar. Às vezes, dores de gastrite, de úlcera, podem chegar no pronto-socorro com dor do peito do lado esquerdo, suando, com enjoo ou vômito, até que se prove o contrário, é um infarto. Então a primeira coisa, faz o eletro, faz o exame de sangue, não está infartando, beleza, vamos procurar outra coisa. Tá? Dores pulmonares. A grande maioria das dores pulmonares são ventilatório dependentes. Como eu falei antes, respira fundo dói, tosse dói, espirra dói. Muita frequência também virem acompanhadas de tosse e de falta de ar. Tá? Então isso acontece com bastante frequência. É mais fácil da gente identificar sintomas respiratórios. Está com o nariz escorrendo, está com febre, está com tosse, está com espirro. Mas vamos pensar primeiro nas doenças pulmonares, depois a gente vê a parte cardiológica. Dores ortopédicas, falei também, muito frequentemente, a grande maioria das dores ortopédicas vem acompanhada de ou ventilatório dependente ou de movimento dependente. Vai doer com movimentação do braço, do peito, do ombro e do pescoço, vai incomodar com movimentação. As dores cardiológicas, as dores do estômago também não fazem isso. Então as ortopédicas, boa parte das vezes, também são comuns de identificar. O pessoal às vezes vem com dor, doutor, tô com dor no braço e na mão, do cotovelo para baixo, do cotovelo para cima não dói, o peito não dói. Normalmente também, falou desse tipo de dor, a gente já descarta as dores cardiológicas praticamente na hora. Tá? A duração, o fator desencadeante e isso facilita também, e as características da dor em si, elas facilitam que a gente faça esse diagnóstico. Dores contínuas normalmente não são do coração, a maioria delas pelo menos. Dores ventilatório dependentes e movimento dependentes não costumam ser do coração. Como eu falei, essa localização do braço, do cotovelo para baixo, também não costumam. As dores do coração doem durante o esforço, anda, caminha, sobe escada, sobe ladeira, a coração acelera por qualquer motivo, por estresse, por ansiedade, dói. Para, descansa, respira, a dor melhora. Esse tipo de dor é o tipo mais comum de dor cardiológica. Dor durante atividade física, né? Dor durante esforço, não dor durante movimentação. Fatores de risco cardiovasculares. Como eu falei, tem paciente que entra na sala, a gente olha para a pessoa, você não tem problema do coração. Paciente jovem de 20 anos, não tem pressão, não tem diabetes, não fuma, não está obeso, não tem colesterol alto, não tem motivo para dor cardiológica.
Fator de risco zero, a não ser que tenha algum problema de nascença, que seja absurdamente azarado, tenha uma doença muito diferente, essas dores não vão ser do coração. Pacientes jovens sem comorbidades dificilmente vão ter dores cardiológicas. Podem ter por miocardite, por pericardite, por outros motivos. Mas de angina e de infarto, principalmente, que é o que mais assusta a maioria do pessoal, não vai ser. Tá? Extremamente improvável. Tá? Então, menos de 50 anos, sem doença nenhuma. O pai não infartou, a mãe não infartou, não tem história familiar de problemas cardiológicos, dificilmente essa dor vai ser cardíaca. Tá? As doenças, os fatores de risco principais para as doenças cardiológicas, os entupimentos principalmente, né, que são os que causam essas dores no peito, são pressão, diabetes, cigarro, obesidade e a história familiar. O colesterol alto também pode acontecer. E a história familiar. O que é a história familiar, no caso, para problemas cardíacos? Homens na família infartados ou com derrame ou com entupimentos no coração com menos de 55 anos, parentes de primeiro grau. A gente só considera aí, no caso, pai, mãe e irmãos. Os avós, os tios são importantes para os seus pais, não para você normalmente. Então, homens na família com problemas cardíacos com menos de 55 anos, mulheres com problemas cardíacos com menos de 65 anos. Ah, meu pai infartou com 70, minha mãe teve um derrame com 78, 68. A gente não considera risco familiar por causa disso, tá? A natureza agindo, a gente não quer que aconteça, mas acontece com qualquer pessoa, todo mundo está sujeito, basta estar vivo para ter um infarto, para ter um derrame, né? Então, se não tem fator de risco e é jovem, muito menor a chance. Pacientes com mais fatores de risco e mais idosos, homens acima de 55, mulheres acima de 65, têm pressão, têm diabetes, fumaram ou fumam ou fumaram durante muito tempo. A gente, com certeza, nesses pacientes, a gente vai tomar mais cuidado e vai desconfiar mais de qualquer tipo de dor no peito. O mesmo paciente, um de 20, a mesma dor, o mesmo tipo de dor, um de 20 anos sem doença nenhuma e um de 60 anos, com certeza eu vou ter muito mais desconfiança do coração do de 60 do que do de 20. Tá? Normalmente as perguntas são diferentes, o jeito da gente conduzir o caso é diferente. Claro, pode ser o mesmo problema nos dois, mas é pouco provável. Tipos de situação onde a dor provavelmente não é do coração. Ah, doutor, tenho gosto amargo na boca, tenho dificuldade para engolir, aquela sensação de entalo na garganta que eu falei, dói quando eu engulo. Estou resumindo para vocês. Variação da dor com a movimentação do corpo, com a movimentação dos braços, sensibilidade, ardor, tá ardendo, fica ardendo alguma região do peito, lá de fora, você pega na pele, a pele está sensível, isso também não costuma ser dor cardiológica. Como eu falei, apontar com o dedo, dói aqui, não é do coração. Dor à palpação, doutor, eu aperto, dói. Não dói. O coração não dói apertando nada do lado de fora. O pulmão também não. Se dói de apertar, muito provavelmente a dor é muscular, né? A dor é externa. Ou alguma coisa na pele, um herpes zoster, por exemplo, que pode causar sensibilidade na pele. Dor durante o esforço, ou melhor, dor durante o repouso, que não dói também durante o esforço. Dói parada, mas não dói subindo escada, não dói subindo ladeira, não dói cuidando da casa. Aí para, descansa, respira, dói. Deita para dormir, dói. Esse tipo de dor também não costuma ser cardiológico, tá? Situações com maior chance de ser do coração, resumindo, dor durante esforço, caminhadas, piladeira, fazer trabalho de serviço de casa, levantar peso na academia, mais provável que seja. Dor durante emoções, estresse intenso, notícias ruins, que dói naquele momento, a hora que se acalma melhora. Pode ser do coração, pode ser de estresse, de ansiedade. A gente precisa investigar principalmente com esses fatores de risco que eu falei. Esse tipo de dor em pacientes que têm mais fatores de risco, a gente vai desconfiar mais do coração. Dor irradiada para a mandíbula ou para o pescoço, como eu falei, é bastante frequente que seja do coração. A gente precisa tomar muito cuidado com esses casos. Dor na mandíbula, com fator de risco, grande chance de ser do coração. E não é só o tipo de dor, né? Então o tipo do paciente também entra nessa brincadeira aí. Pacientes com maior risco, tomamos mais cuidado, investigamos com mais cuidado o coração. Com pacientes com menor risco, a gente às vezes procura outros problemas antes de procurar a parte cardiológica especificamente. E tratamento? O que eu faço em cada tipo de dor desse? Eu não vou falar sobre tratamentos específicos, senão a gente ia ficar bastante tempo falando aqui, eu não vou falar de medicações específicas, mas cada tipo de dor, cada
problema desses, né, cada órgão desses que causa dor tem um tipo de tratamento mais específico. E eu vou citar aqui apenas o básico de cada um e o que a gente pode fazer para melhorar sem tomar medicação. Né? As doenças do esôfago, do estômago e da vesícula melhoram com dieta, melhora com reeducação alimentar. Se a gordura atrapalha, os gases atrapalham, a falta de fibra atrapalha, o que a gente tem que fazer? Comer melhor. Comer menos gordura, comer menos fibra, tomar menos refrigerante, tomar menos café, diminuir a acidez do estômago. Então isso é o básico para dores de refluxo e dores de gastrite. Diminuir o consumo de álcool, de massas, né, de farinha, pão, bolo, biscoito, macarrão, torrada, comidas industrializadas em geral e comidas gordurosas, que para a vesícula são horrorosas. Além disso, diminuir o consumo de líquidos durante as refeições. Isso é extremamente importante, menos líquido durante as refeições. Quando a gente vai comer, a gente tem uma quantidade certa de ácido no estômago com uma potência específica. Se você joga um copão de água, de Coca-Cola, de suco, de qualquer coisa lá dentro, você dilui o ácido do estômago, ele vai ficar mais fraco, a digestão vai demorar bem mais tempo para acontecer. Isso faz o estômago estufar, faz ficar, quanto mais líquido tiver dentro do estômago, mais fácil de dar refluxo, de ficar voltando aquele conteúdo amargo do estômago na garganta. Então vai piorar e vai estufar, né? Se for refrigerante, então nem se fala, porque além de tudo ainda estufa. E o estômago estufado vai doer muito provavelmente, tá? Então, de meia hora antes até uma hora depois, tentar não tomar líquido nenhum. Se tomar 2 dedinhos de alguma coisa, só para dar aquela molhadinha na garganta, tá? Antes de dormir, também evitar o máximo possível fazer refeições muito grandes. O tratamento medicamentoso também vai ser útil para o estômago, para gastrite, para úlcera, para o refluxo, mas as mudanças alimentares são essenciais no caso do estômago, tá? Tudo bem? Toda vez que avacalhar a alimentação, o estômago vai reclamar. Então é um tipo de doença que vai te incomodar sempre que você bagunçar. Tente manter uma dieta mais regular para evitar que fique doendo por muito tempo. E o gastroenterologista é o médico indicado para tratar doenças do estômago. Procure um gastro. Doenças ortopédicas vão ser aliviadas com anti-inflamatórios, com relaxantes musculares e com fisioterapia. E com analgésicos, né, que são remédios para dor. Dependendo de qual é o problema, de onde é o problema, no braço, no ombro, nas costas, isso aí vai variar bastante. Então, o ideal é que passe com o ortopedista, descubra o problema e veja com ele qual é o tratamento melhor. Se vai precisar de fisioterapia, se não vai, ou se só medicação resolve. O pessoal que está no Instagram, que às vezes me faz umas perguntas, como eu estou fazendo no Facebook e no Instagram ao vivo aqui, eu não consigo, e eu falo bastante, acho que deu para perceber, né? Minhas aulas são grandes, eu não costumo responder muitas perguntas do Instagram, porque senão, ainda mais que corta o Instagram em 1 hora, então se eu atrasar, eu acabo não conseguindo dar o conteúdo todo. Quem está no Instagram e quer fazer perguntas, quer tirar dúvidas, eu estou ao vivo no Facebook ao mesmo tempo aqui, tá? Por isso que eu fico olhando para cima, olhando para baixo. No Facebook eu costumo ficar aqui mais 20 minutos, meia hora respondendo perguntas. Então quem está no Instagram, vá para o Facebook e me faça as perguntas por lá, por favor, tá? E essa aula vai ficar gravada um dia aqui nos Stories e vai ficar gravada no Facebook depois para vocês assistirem quando quiserem, tá? Então as dores ortopédicas vão ser tratadas por um ortopedista, dependendo do tipo de dor, de onde é a dor, da causa da dor, um tratamento específico. Medicações e fisioterapia, tá? Estresse e ansiedade. Quem vai te ajudar? Um psicólogo, um psiquiatra. Medicações podem ajudar, grande parte do tratamento de estresse e de ansiedade são medicamentosos, principalmente para quem tem crises muito intensas, e terapia. Então não é só o psiquiatra, não é só tomar remédio. A pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, acha que vai tomar um remédio e vai resolver todos os problemas da vida. Por que está estressado? Por que está ansioso? Tem alguma coisa na sua vida que pode estar causando algum fundo realmente emocional, algum trauma, alguma coisa? Isso quem vai descobrir é o psiquiatra ou o psicólogo. Então fazer as duas coisas em conjunto o tratamento com psicoterapia e com medicações é mais eficiente do que fazer qualquer um dos dois separado, tá certo? Então as dores de estresse e de ansiedade, lembrando que eu fiz aqui já, estão no YouTube, no canal Dr. Leandro Franco, cardiologista, tem uma aula só sobre ansiedade. Alguém me fez uma pergunta aqui, eu não vi se foi no Facebook e no Instagram, e pediu para eu falar um pouco mais de síndrome do pânico. Tem uma aula de 1 hora só sobre ansiedade, tá? O que é ansiedade, o que ela causa, quais são os sintomas e várias dicas para conseguir controlar uma crise de ansiedade. Então quem está aqui, quem fez a pergunta aí sobre a ansiedade, se ainda estiver por aí assistindo, vá pro YouTube e me procure lá a aula sobre ansiedade, sobre saúde emocional também, vai ajudar bastante. Outra coisinha que pode, as dores pulmonares, obviamente, as dores pulmonares têm tratamento específico. A pneumonia precisa de antibiótico para tratar a infecção e a pleurite
basicamente é um tratamento parecido com o da pericardite, que é a inflamação da pleura e a inflamação do pericárdio, que é a membrana do pulmão e a membrana do coração. Anti-inflamatórios, corticoides e tentar resolver a causa do problema também. Tá? Então, quem vai te ajudar com as doenças pulmonares, ou um clínico, ou um pneumologista, que é o especialista em doenças pulmonares. E o coração? Como é que eu faço para saber dos problemas do coração? A pericardite vai ser investigada por um cardiologista, o que pode estar causando essa inflamação. E o tratamento, como eu falei, é tratado com medicações para dor, anti-inflamatórios, corticoides, depende de cada tipo de problema, da resposta do organismo a cada uma das medicações, e é um tratamento longo e demorado. Dores de pericardite e de pleurite podem demorar semanas, meses para desaparecer completamente. A angina. O que a gente faz com a angina, que é o início de infarto? Primeiro, investiga. Tem angina? É sinal, na grande maioria das vezes, a angina é causada por aterosclerose, que é entupimento de vasos do coração. Então, tem esse tipo de dor? Vamos fazer exames. No caso dos exames da angina que a gente faz são a esteira, eco de estresse, cintilografia e o cateterismo. São os mais comuns. Podem ser feitos outros exames, como tomografia e ressonância, mas os que a gente mais usa são esses. A esteira, eco de estresse, cintilografia e cateterismo são os que veem os entupimentos. Se tem entupimento, dependendo do tamanho do problema, a gente causa. Mas a angina, a dor em si, tem medicações que a gente pode usar nesses casos. Como eu falei, quando o coração acelera na hora do esforço, dói. O coração desacelera, o esforço diminui, a dor melhora. Então a gente usa medicações que deixam o coração mais lento, que diminuem o esforço do coração. Se ela é causada por entupimento de vaso, a gente usa também medicações vasodilatadoras, que vão dilatar um pouco o vaso do coração e deixar ele mais com maior fluxo de sangue, né? Se a gente dilata o vaso, melhora a passagem de sangue pelo vaso, então o coração vai receber mais sangue, mais oxigênio, a dor vai melhorar. E trata a causa. É pressão, é diabetes, é colesterol. Então são várias medicações diferentes que a gente pode utilizar. Algumas para tratar a dor, outras para diminuir o esforço do coração, para proteger, para evitar que essa dor da angina vire um infarto, para evitar que esse paciente infarte. Então são vários tipos de medicações diferentes, depende do tipo de paciente, das doenças que tem, por isso que eu não falo sobre medicações específicas. Se você tem essa dor, você vai tomar esse remédio. Não é bem assim que funciona. É bem mais complicado do que isso. Tá? Então precisa de uma consulta com um cardiologista para identificar o problema e para tratar especificamente. Né? E o infarto? O que eu faço se eu estiver sentindo essa dor muito forte no peito, suando, irradiando para o braço, para o pescoço, para a mandíbula? Não tem o que fazer no infarto. Você não vai fazer nada em casa. Você vai correr para um pronto-socorro o mais rápido possível, chegar no pronto-socorro dizendo: estou infartando. Quanto mais rápido for socorrido, menor o estrago que esse infarto vai ser no coração, vai fazer no coração. Quanto maior a área infartada, maior o risco de arritmias graves, maior o risco de cicatrizes e coração grande. Quanto mais rápido for socorrido, mais rápido será diagnosticado, medicado e desentupido o vaso, dependendo do que estiver causando aí. Tá? Então, a gente precisa, no caso da angina, tá com esse tipo de dor? Vamos fazer exame. Tem exame alterado, parecendo ser entupimento? Vamos fazer o cateterismo, que é o exame que vê os entupimentos especificamente. Onde está entupido, quanto está entupido, quais vasos estão entupidos, é no começo, no meio ou no fim do vaso. Isso tudo a gente consegue identificar no cateterismo. Dependendo do tamanho do problema, a gente vai fazer um tipo de tratamento. Aí, nesses casos, pode ser tratado com angioplastia, que é o famoso stent, né, que é aquela molinha que a gente coloca dentro do vaso e ele abre o vaso do coração. Pode ser tratado com medicações, caso tenha entupimentos, mas eles não sejam graves o suficientes para precisar de um procedimento. Isso pode acontecer. Ou, em casos mais graves, também com a famosa ponte de Safena, ponte mamária, ponte de Safena, que é você fazer desvios de sangue quando tem muitos vasos entupidos ou quando tem vasos muito importantes, vasos muito entupidos, vasos com as paredes muito duras, onde não dá para fazer ponte. Às vezes a gente faz o stent ou não trata, dependendo do tamanho do problema. Então, no caso do tratamento da angina, a dor é tratada com medicação, mas a causa da dor, possíveis entupimentos, vão ser tratadas de formas diferentes dependendo de qual for a causa base. Tá certo, gente?
Espero que vocês tenham gostado aqui das informações, que isso facilite um pouquinho para vocês, que não fiquem tão assustados quando tiverem uma dor no peito, que consigam identificar melhor, pensar um pouquinho. Eu acabei de comer, eu estou nervoso, eu fiz um esforço, o que pode estar me causando essa dor? Para não ir lá depois perguntar para o Dr. Google e se assustar com qualquer coisa, achar que está morrendo por causa de qualquer pontadinha no peito, tá certo? Se não for uma urgência e emergência, uma dor mais fraca, uma dor dessa que dói com movimentação, não tem que procurar pronto-socorro. Pronto-socorro é para gente doente, tá? Para gente doente, está com dor importante, precisa de socorro naquela hora. Dorezinhas que estão aí há 1, 2, 3 semanas, não vá para o pronto-socorro. Marque uma consulta com o clínico, ele vai identificar um pouco melhor, às vezes, que você, de onde está vindo essa dor, e depois ele vai te encaminhar para onde for necessário. Se você já conseguir identificar, pô, eu pego peso com esse braço, dói. Eu mexo o braço, eu empurro alguma coisa, eu puxo alguma coisa, dói. Vai para o ortopedista direto, tá? Então eu espero que vocês consigam identificar um pouquinho melhor a causa dessas dores e, com isso, não se assustar tanto e procurar um médico, às vezes até já procurar um especialista que você acha que é o responsável por essa dor que você está sentindo, pelo tratamento desse tipo de problema. Tá certo, gente? Espero que tenha ajudado aqui. Fique com Deus. Boa noite, pessoal aí do Instagram. Estou lá no Facebook. Quem quiser ir lá fazer perguntinhas para mim agora, vou estar lá mais ou menos uns 15, 20 minutos, talvez até meia hora, dependendo da qualidade aqui das perguntas. Tá certo, gente? Muito obrigado. Boa noite, pessoal do Instagram aí. Vamos continuar aqui, nós aqui do Facebook, né? Vocês sabem que eu continuo aqui com vocês durante mais um tempo depois dessas aulas. Espero que tenham gostado. Vou começar a olhar as perguntinhas aqui no cantinho e ver o que tem para a gente responder aqui, que tem bastante coisa hoje. Vamos dar uma olhada. Muita dor no peito quando está ansiosa, dói as costas também. Dor nas costas pode acontecer com frequência também por dor muscular, principalmente por estresse, por ansiedade, faz tensão muscular e a musculatura pode ficar dolorida por causa dessa tensão dos músculos, tá? Essa foi a pergunta da Reynolds Zeni aqui. Gente, tem um monte de coisa aqui que vocês mandaram mais no começo da aula que eu acho que eu não consigo mais ver. Hoje vocês mandaram mais coisas do que o habitual. Então, apagou um monte, tem um monte de coisa que já subiu na tela aqui que eu não consigo mais olhar. Vou tentar responder de onde eu estou vendo para baixo aqui. Nalva aqui agradecendo, dizendo que eu explico muito bem. Muito obrigado, essa é a ideia. Nalva dizendo que tem dislipidemia, que está preocupada pensando que está infartando. Se tem dislipidemia, precisa de tratamento. Dislipidemia é o colesterol alto. Então, se tem, precisa tratar, precisa acompanhar. Quanto mais alto tiver o seu colesterol, maior a chance de ter entupimentos. Tá? Mas não é só o colesterol, tem vários outros fatores de risco aí. Tá no peso, tá fazendo atividade física, não fuma, tudo isso diminui o risco. Não é só o colesterol, Nalva. Não precisa se desesperar também. Marca um cardiologista e peça mais informações aí sobre o seu problema. Tiana Souza descobriu pedras na vesícula, sente muito enjoo. Medicação para enjoo, Tiana, você pode usar as medicações que são comuns aí, os mais comuns que a gente usa, Dramin, Plasil, são só pro enjoo, elas não resolvem o problema da vesícula, né? Mas, se você não tiver alergia a nenhuma dessas medicações, passe com um clínico, peça uma receita, avalie melhor o caso, mas a vesícula, na maior parte das vezes, ela é cirúrgica, precisa tirar a vesícula, senão essas dores, você vai ficar tendo crises de dor na vesícula aí, até a sua vesícula ter um problema mais sério, né? Essa pedra tentar sair de dentro da vesícula, pode entupir o canal, isso é uma cirurgia de emergência, pode perfurar a vesícula, pode fazer câncer de vesícula, então tem pedras na vesícula, passe com o cirurgião, avalie a situação e tire a vesícula, tá? Maria Silva falando aqui sobre fibromialgia, não é a primeira pessoa que me pede para falar sobre fibromialgia, eu não entendo nada de fibromialgia, não é comigo, é uma doença reumatológica, até posso estudar aqui e mais para frente fazer uma aula sobre isso para vocês, tá? Mas eu preciso estudar bastante sobre o assunto para poder orientar vocês melhor aqui e não ficar falando besteira no Facebook. O pessoal me dando boa noite, o pessoal chegou bem atrasado e ainda me deu boa noite. Muita dor no estômago, indo para as costas, dor de toda a barriga, dor nas pernas. DG Rodrigues, é o famoso problema de junta, né, DG? Problema de junta tudo e entrega para Deus, porque tem dor no corpo inteiro. Aí podem ser várias dores diferentes que vêm juntas, pode ser alguma coisa fazendo doer o corpo inteiro. Então você precisa de uma consulta médica, fazer exames e tentar identificar o que está acontecendo aí para poder tratar essas dores com eficiência, né? Não adianta ficar tomando remédio para um monte de dor e não descobrir por que está doendo.
Elizabeth, dores no peito, às vezes pontadas, horrível, já foi para UPA, fez eletro, não deu nada. Tá? Disse ser do estômago. Elizabeth, então, se disseram que é do estômago, que pode ser do estômago, de preferência procure um gastro e avalie seu estômago. Ou um clínico mesmo, numa consulta marcada, não na UPA, na UBS, uma consulta marcada com o clínico, peça exames do estômago, fala o que você sente, ou marque uma consulta particular aí com o gastroenterologista para avaliar. Sente dores no peito há 2 anos, já fez check-up, deu tudo normal, mas as dores continuam. Fez check-up do quê? Aí tem que ver se fez exame do estômago, se a dor é muscular, se é de estresse de ansiedade, se é do coração. Como eu falei aqui, Elizabeth e Augusto, que eu estou respondendo. Vários tipos de dor diferentes, precisam ser avaliadas várias coisas diferentes para ver se encontra a causa da dor. A Laídes teve queda de pressão, acompanhada de sudorese, fome e acelerou no coração. É caso para cardiologista? A pressão caiu, já é um caso para procurar um cardiologista. O resto dos sintomas, na hora que a pressão está baixa, pode acelerar o coração, pode ficar suando, dar tontura, dar tremedeira. Tá? Então, procure um cardiologista para avaliar, principalmente se ela estiver caindo com frequência. Mas queda de pressão, precisa identificar aí. O difícil é saber por que caiu depois que já caiu. Ah, doutor, minha pressão caiu semana passada. Por que caiu? Não sei. Às vezes a gente não consegue identificar o que já passou. Eu não sei se o açúcar caiu, se estava desidratado. Esse tipo de coisa a gente tenta identificar na hora que caiu. Depois já começa a ficar um pouco mais complicado a gente saber o que está acontecendo. O que aconteceu, né? João Maciel não consegue subir a escada de 5 degraus, fica ofegante. Já fez eco, eletro e esteira, não dá nada. Tá fazendo atividade física, João Maciel. Se não deu nada no coração, que pode dar cansaço, coração, pulmão e falta de condicionamento físico. Ah, tô acima do peso e não faço exercício nenhum, vou subir uma escada, fico cansado. Óbvio que fica cansado, não está acostumado a fazer esforço, está acima do peso, vai ficar cansado mesmo, tá? A gente avalia coração, avalia pulmão, não tem nada, muito provavelmente é só do condicionamento físico. Fazendo atividade física, a tendência é que esse condicionamento físico melhore com o tempo e o cansaço diminua, tá? Mas isso obviamente precisa ser avaliado por médicos. Não vai sair fazendo atividade física sem perguntar para ninguém de qualquer jeito. Neide está sempre por aqui. Rosana Santos, pessoal me dando boa noite. A Mônica também falando aqui sobre a fibromialgia. Eu vou tentar estudar um pouco aqui, mais para frente fazer uma aula sobre fibromialgia para vocês. Eu estou falando sobre as coisas que são mais comuns no meu consultório. Eu não atendo fibromialgia. Então eu atendo muita gente ansiosa, estressada, diabética, hipertensa. Por isso que são essas aulas que eu estou falando para você. Obesos, gente querendo emagrecer. Então vocês podem ver que esses são os temas das lives que eu fiz até agora. Eu vou tentar fazer uma mais pra frente aqui, talvez semana que vem, vou ver como é que vai ficar a agenda, sobre a insuficiência cardíaca, o coração fraco, que é a consequência da pressão, do diabetes, do infarto, a consequência dessas doenças que eu estou falando aqui até agora, a complicação que elas podem causar, né? Elizabeth diz que já tomou remédio para o estômago antes de fazer o eletro. Tiana perguntando se só a cirurgia resolve as dores e enjoos da vesícula. Normalmente sim. Às vezes você fica tempo sem dor, mas se tem pedra, a vesícula está sujeita a doer a qualquer momento, a qualquer alimentação mais gordurosa. Então, para resolver o problema, tira a vesícula. Nunca mais você vai ter dor da vesícula sem a vesícula. Nalva já foi no pronto-socorro aqui por causa de dor no peito, era ansiedade. Muita dor nas pernas quando está andando, às vezes precisa parar um pouco. Isso aí é bom fazer avaliação com vascular, tá, Madalena? Pode ser simplesmente cansaço muscular, sente dor nas pernas quando caminha, porque a musculatura fica cansada. Pode não ser, pode ser ter entupimento nos vasos das pernas, causando dor, a mesma dor da angina. Falta sangue nas pernas quando você precisa mais da musculatura, a falta de sangue faz ela queimar. Você para 2 minutos de caminhar, a dor melhora. Você começa a andar de novo, a dor vem de novo. Para de novo, a dor melhora. Começa a andar de novo, a dor vem de novo. Então, esse tipo de dor precisa ser investigado por um vascular, ver se não tem entupimento. Se for diabética, se for fumante, pior ainda. Maior ainda o risco de ter entupimentos. Elizabeth está precisando de um bom cardiologista. Elizabeth Augusto, cheia de dores, toma remédio, precisa de um bom cardiologista para te avaliar aí, Elizabeth. Para ver o que está acontecendo, quais são essas dores aí. Maria de Fátima, boa noite, muito boa noite para vocês. Reynold, mais uma vez aqui, quando corre ou anda muito rápido, dói no meio do peito e nas costas, deve ser o quê? Mesma coisa, eu não tenho como saber.
Dor quando faz esforço, que para quando para o esforço, primeira coisa que a gente precisa pensar é no coração, principalmente se tem pressão, diabetes, cigarro, obesidade. Tá? Na sua dor eu não sei, você precisa passar em consulta com o cardiologista e fazer os exames necessários para avaliar esse tipo de dor. No caso, para dor no peito durante o esforço, o que a gente faz? O teste ergométrico, que é o teste da esteira. Vamos pôr o paciente para fazer esforço e ver se dá a mesma dor, ver se dá alterações no eletro, na pressão, arritmias durante o esforço. Vamos ver mais alguma perguntinha aqui. Fez tomografia lombar, apareceu aneurisma na aorta, próximo ao rim. Fez um ultrassom, o médico não conseguiu ver. O ultrassom ele não é um bom exame para ver isso. É mais fácil ver aneurismas grandes. A tomografia é o exame que a gente usa para ver os aneurismas de aorta. É a tomografia o exame para fazer isso, tá certo? É o exame que a gente usa para fazer diagnóstico, para acompanhar o tamanho, vai fazendo tomografias seriadas para ver se está crescendo o aneurisma. Então a tomografia é o exame para ver isso. No caso aqui, a Luzia Rosângela, que fez a pergunta aqui sobre o aneurisma de aorta. Dependendo do tamanho, grave, tá? Precisa ser acompanhado por um vascular normalmente. Fátima fez uma pergunta aqui. Do nada, o ar é aspirado para dentro várias vezes ao dia. Tem a menor ideia do que você está falando, Fátima. Não entendi, assim. Não sei o que está acontecendo, não. Procure um otorrino. Problema no nariz, é respiratório, otorrino ou pneumologista. Marta Rocha, colesterol 220. Tem possibilidade de estar com veia entupida. Como faz para saber a pressão sobe todo dia? Marta, procure um cardiologista. Só o colesterol alto 220 pode ser o colesterol bom alto, pode ser o colesterol ruim alto. Se você tem outros fatores de risco, pressão, diabetes, obesidade, cigarro, se faz atividade física, não é simples assim, só o colesterol. Você precisa de uma consulta, fazer exames de sangue mais completos, fazer exames do coração para fazer uma avaliação melhor isso aí. Se a pressão sobe todo dia, precisa tomar remédio de pressão. Pressão alta todo dia é hipertensão, precisa de tratamento. 2 semanas atrás, está no Facebook aqui ainda, a aulinha sobre pressão alta. Olha lá, dá uma olhada e vê o que pode acontecer com você se tiver com pressão alta e não estiver tratando. Tiana falou da vesícula aqui de novo, acho que eu já respondi. Para melhorar enjoo e dor, remédio para dor, remédio para enjoo, simples. Para resolver e acabar com o problema, tirar a vesícula. 42 anos, toma remédio para pressão alta, já tentou fazer caminhada na esteira, passou muito mal, tontura, fraqueza, não tem problema de coração, nem colesterol, nem diabetes. Toma só remédio de pressão. Ivone, eu não consigo responder esse tipo de pergunta. O que será que eu tenho? Eu não te conheço, nunca conversei com você, só com informações que vocês me dão aqui pela internet, eu não consigo dar diagnóstico. Então eu não consigo dizer o que você tem. Você precisa de uma consulta médica com um médico que te dê atenção, que responda as suas perguntas, que peça os exames que são necessários, para poder identificar o problema e resolver o seu problema, tá certo? Tontura e fraqueza pode ser um monte de coisa, tá? No caso, o cardiologista vai identificar, é provavelmente do coração ou não. Não, não é do coração, não é o cardiologista que vai resolver para você. Às vezes ajuda, às vezes ele simplesmente vai te encaminhar para um outro médico que consiga identificar melhor esse tipo de dor, se não for cardiológica. Francisca Costa, hipertrofia excêntrica é reversível? Às vezes sim, às vezes não, Francisca. Depende de todo o contexto. Por que, que o coração. Hipertrofia excêntrica, no caso, é o coração grande, o coração esticado. Às vezes reverte, às vezes não. Depende do que causou, se é cicatriz de infarto, se é doença de Chagas, se é por causa de pressão. Então, isso aí é um sinal de que o coração está sofrendo por algum motivo. Qual é o motivo? Qual vai ser o tratamento? Como o coração vai resolver? Não dá para responder aqui assim. Tá? A gente precisa da consulta, ver todos os exames, conhecer o paciente e tratar. Às vezes, o paciente que tem pressão alta e hipertrofia excêntrica, em alguns o coração volta ao normal, em outros, com o mesmo tratamento, não volta ao normal. Depende de como o organismo reage às medicações. Tá? É variável. Os tratamentos da cardiologia não são. Ah, não, você dá o mesmo remédio para todo mundo, vai ter o mesmo efeito. Não é assim que funciona. Mônica aqui agradecendo as aulas. Que bom que está sendo útil, Mônica. Fico feliz.
Compartilhe aí o link nos seus grupos de WhatsApp, deixa o pessoal saber o que está acontecendo, como é que é a dor do coração, para não ficar estressado aí procurando no Google à toa as coisas aí e se assustando sem motivo. Tem um nenenzinho aqui na minha frente hoje, ó. Vocês vão conhecer hoje essa aqui, ó. Não pisa no computador não, meu amor. Ah, pisou no computador aqui e bagunçou minha tela, né, mocinha? Você bagunçou a minha tela. Ah lá, ó, o pessoal tá olhando para você ali. Essa aqui foi a Margot, gente, que veio aqui me bagunçar um pouquinho. Ela quer porque quer passar aqui em cima do computador. É, meu amor, agora não pode. Aí vai se esfregar em tudo aqui agora. Ela quer a atenção do pai, né? Vamos procurar aqui algumas... Deixa eu voltar aqui as perguntas, que ela bagunçou a minha tela aqui agora. Vamos lá. Deixa eu... Achei aqui onde eu estava. Estou tentando procurar onde eu estava. Vamos lá. Agora ela vai derrubar minha luz aqui. Meu flash. A mocinha aqui sem vergonha. Todas as explicações. Achei onde eu estava. Neide perguntando o que é alongamento da artéria aorta do coração. Não quer dizer muita coisa não, tá, Neide? Às vezes a gente vê no raio-x lá alongamento da aorta, às vezes a gente vê no ecocardiograma alongamento da aorta. Na enorme maioria das vezes é um dado sem muita importância clínica, né? Não precisa tratar na enorme maioria das vezes. Às vezes, quando está muito grande, quando está muito alargada, às vezes precisa de cirurgia para corrigir. Mas isso não é comum de acontecer, não. Márcia Luiz, dizendo aqui que o médico falou que o coração fraco, mas só fica no medicamento. Tratamento de coração fraco, que teoricamente é a insuficiência cardíaca, Márcia, é com medicação. Não tem muito o que fazer. Em alguns casos a gente põe marca-passo, põe CDI. Se tiver alterações no cateterismo, se tiver entupimentos que podem causar o coração fraco, a gente corrige os entupimentos. Mas o tratamento básico é com medicação sempre, precisa de remédios, tá? Às vezes, como eu acabei de falar aqui em cima com a outra pergunta, às vezes melhora, às vezes não. Depende do que causou o coração fraco, depende da resposta do organismo às medicações. Então não é tão simples assim não. Procure um bom cardiologista, use medicações de boa qualidade. Como eu sempre falo aqui nas minhas aulas, evite o máximo possível usar genéricos. Já peguei paciente tomando genérico há 2 anos e o coração enorme. Troquei as medicações, em 6 meses o coração melhorou e voltou ao tamanho normal. Só com troca de qualidade de remédio, tá? Então não dá bobeira com genérico não, os remédios de boa qualidade. Irmão faleceu há 8 meses, infartou 2 vezes, morreu com 57 anos. Fique de olho no seu coração, Rosa. 57 anos teoricamente não é idade de risco que a gente considera de risco familiar, mas se tem um irmão infartado jovem aí com menos de 60 anos, fique de olho no seu coração. Principalmente se tiver pressão, diabetes, obesidade, cigarro, passe com o cardiologista e avalie seu coração direitinho. Elizabeth disse que já está tomando remédio para o estômago, o eletro não deu nada. E melhorou a dor do lado esquerdo do peito aí com o remédio do estômago, Elizabeth? Se melhorou, sinal de que provavelmente era o estômago mesmo. Jandira aqui agradecendo as explicações. Muito obrigado, Jandira. Estamos aqui para ajudar sempre. Neide, o alongamento da aorta, como eu falei aqui em cima, um pouquinho antes na sua outra pergunta, pode ser causado por genética, pode ser causado por pressão. Não se preocupa com isso. Agende uma consulta com o cardiologista, eu não consigo dar mais informações para você sem te conhecer, só vendo isso que você está escrevendo aqui. Preciso conhecer, saber se tem outros problemas de saúde, se tem algum problema genético, ver o resultado completo do exame. Isso aí é um mínimo dado que tem lá no exame. Preciso ver o exame completo para saber como é o seu coração, se isso tem alguma importância ou não. Vocês se preocupam muito com coisas pequenas, com coisas que pra gente não tem importância nenhuma, às vezes vocês ficam assustados porque vão lá ler o exame de curiosos, podem olhar o exame é de vocês, não tem problema, mas às vezes se assustam com coisas que não têm importância. Francisca, assiste de novo aí, Francisca, que eu já respondi sua pergunta aí, se a hipertrofia excêntrica é reversível. Eu já respondi aqui um pouquinho antes. Roberta Amaral, quais os sintomas em crianças? Sintomas do que em crianças, Roberta? Eu falei aqui sobre 200 doenças diferentes. Quais tipos de sintomas em crianças que você
que você quer identificar? Sintoma de doença cardíaca em criança, criança não tem dor no coração. Dificilmente uma criança que não tem nenhuma doença de nascença vai ter um entupimento com dor de angina, com dor de infarto. Tá? As crianças, se tiverem dor no peito do coração, algum problema provavelmente de nascença já tem. Aí é outra situação. E outra coisa, Roberto, eu sou cardiologista de adulto, eu não atendo crianças, não sou pediatra nem cardiologista pediátrico, não tenho experiência nenhuma com crianças. Então eu nem vou falar muito sobre isso aqui, porque eu vou acabar falando besteira. Neia Vieira falando aqui que tem dores quando fica ansiosa, tem dor no peito, do lado esquerdo, e que tiver na mão acaba caindo. Se for durante o estresse, pode ser só do estresse da ansiedade, tá, Neia? Primeira coisa, passe no cardiologista, avalie seu coração. Não é o coração? Vamos procurar outra coisa. Aí que você vai procurar outros problemas aí. Maria Nilza fez um Holter e uma esteira para investigar uma dor do peito que vai para o lado esquerdo. A esteira é o primeiro exame que a gente usa para avaliar isso normalmente. O Holter, para avaliar dor no peito, não tem lá muita utilidade. Pode até aparecer alteração de entupimento no Holter, mas não é comum. O problema da tireoide hiper ou hipo pode causar arritmia? Pode. Luciana Ferreira perguntou aqui. Os dois podem causar arritmia, tanto o hiper quanto o hipotireoidismo. Há 2 anos, dor no peito, já fez todos os exames, não dá nada. Fez check-up, toma... O AS, Elizabeth falou aqui que toma AS todo dia. O AS é para quem tem alto risco de infarto. Se não é paciente de alto risco de infarto, nunca infartou, nunca teve derrame, não tem entupimentos, normalmente não precisa do AS. Converse com um cardiologista sobre a necessidade desse AS aí. Pulmões hipoinsuflados. O que tem isso, Francisca? São os pulmões vazios. Pulmão hipoinsuflado é o pulmão vazio. Se você fizer um raio-x, soprar até o fim, soltar todo o ar e fizer um raio-x, você vai ficar com o pulmão hipoinsuflado. Se você encher o peito o máximo que você conseguir e fizer um raio-x, vai aparecer lá, pulmão hiperinsuflado, pulmão com muito ar. Luzia está aqui assistindo pela primeira vez a aula. Muito obrigado pela presença, Luzia. Que bom que você está gostando. A Nalva falou que o marido infartou devido ao colesterol alto, faz tratamento com atenolol. Atenolol a gente não usa ele especificamente para pressão, Nalva. Para quem já infartou é uma boa medicação. Depende do que você está querendo tratar com ele, ele deixa o coração mais lento, ele tira as dores do peito, ele diminui o esforço do coração. Mas se tiver o coração fraco, por exemplo, o atenolol já não é mais uma boa medicação. Então por isso que eu evito falar de remédios aqui. É bom para uns casos, é ruim para outros casos. Em algumas pessoas funciona bem, em outras pessoas funciona mal. Cada organismo reage de um jeito aos remédios, cada caso toma os remédios. Tem remédios melhores indicados para cada tipo de problema. Como eu não sei qual é o caso do seu marido, se tem pressão, se tem diabetes, se já infartou, se tem coração fraco, se tem entupimento, se foi tratado com stent, se não foi, eu não consigo falar sobre medicações aqui, tá? Então eu não falo se o remédio é bom ou se não é bom para cada caso, porque eu não conheço o paciente. Eloá Gutierrez sempre caminhou, agora sedentária, caminha um pouquinho e fica cansada, com 70 anos. Então, primeiro faça uma avaliação desse coração, Eloá. Se tiver condições cardiológicas de fazer atividade física, aumente as suas caminhadas. No começo vai ficar cansada, não está acostumada a fazer esforço, cansa. Se diminuir o esforço, o cansaço também diminui. Se aumentar o esforço, acostumar o coração a trabalhar mais rápido, mais acelerado, o cansaço provavelmente vai diminuir com o tempo, tá? Toma remédio de pressão e de colesterol, ultimamente sente dor no peito. Sueli Gonçalves. Sueli, procure um cardiologista e investigue se essa dor é do coração ou não, tá? Se tem pressão alta e tem colesterol, a chance de ser cardiológica é um pouco maior. Pode não ser, mas a gente toma mais cuidado em quem tem fatores de risco. Fátima Calazans, o que causa arritmia? Fátima, arritmia é um termo extremamente vago. Tem trocentos tipos de arritmias diferentes, com causas diferentes, com tratamentos diferentes, com gravidades diferentes. Tá? Arritmia não quer dizer nada para mim. Pode ser com um monte de coisa. Hérnia de hiato, tudo que come azé do estômago. Edna, a hérnia de hiato é uma das grandes causas de gastrite, refluxo, né, esofagite, e que confunde, que dá dor no peito com muita frequência.
Edna, não vou te falar o que você pode tomar. Você precisa de consulta médica com um gastroenterologista, tá certo? Se o omeprazol não adianta, primeira coisa, acertar a alimentação. Com alimentação ruim, seu estômago não vai melhorar nunca. Refluxo não vai melhorar nunca, tá? Então, alimentação de verdade, arroz, feijão, carne, salada, fruta, verdura, legume, evitar comidas ácidas, evitar líquido na hora das refeições, evitar comer próximo da hora de dormir. 1h30, 2 horas de intervalo da hora do último lanche, do jantar, para a hora de deitar, tá certo? Deitar sobre o lado esquerdo do corpo também ajuda a diminuir o refluxo, a evitar o refluxo. Tá? Dormir de bruço, dormir virado para o lado direito, em cima do ombro direito, vai facilitar o refluxo noturno, vai piorar sua noite de sono. Agende uma consulta com um bom clínico ou com um gastroenterologista para resolver isso aí. Vou procurar mais alguma. Gente, vou ficar aqui mais 9 minutinhos com vocês, tá? Que eu já estou trabalhando desde as 7 da manhã, já estou com 14 horas de trabalho ininterrupto aqui, basicamente. Coração acelerado e falta de ar, exames normais. Maria José perguntando aqui como conter a ansiedade. Maria José, a aula sobre ansiedade está disponível no YouTube, canal Dr. Leandro Franco, cardiologista. Coloque lá, Dr. Leandro, Dr. Leandro Franco, ansiedade. Você vai achar facinho a aula de ansiedade. Eu estou lá na frente do computador na aula da ansiedade, a fotinho, estou eu desesperado lá, assim, com a mão na cabeça, na frente do computador. Vai te ajudar bastante. O que é ansiedade, o que ela causa e como controlar. Mais uma aqui, Roseli Amaro, perguntando sobre ansiedade. O que pode ser? Assista a aula de ansiedade e tem a aula de higiene do sono também. A aula de higiene do sono fala para quem tem sono interrompido, dificuldade para dormir, quem acorda picadinho durante a noite, né? É muito boa. Ivoneide aqui, criando vergonha na cara lavada, tomando atitude, já marcou psicólogo, passando com médico, reavaliando a saúde, é isso aí. Eu fiz uma aula, Ivoneide, está disponível também no YouTube, a aula sobre os 4 pilares da vida saudável e a aula sobre saúde emocional, tá? Que vão ajudar bastante aí para quem está querendo mudar algumas coisas nos relacionamentos, mudar algumas coisas na vida. Eu estou estudando aqui fazer um desafiozinho com vocês sobre disciplina. Vou dar algumas dicas para vocês, fazer alguns exercícios para criar disciplina na vida. Disciplina para tudo, para comer, para fazer exercício, para juntar dinheiro. E eu estou fazendo aqui um compilado de alguns exercícios para ajudar vocês aí. Mais para frente a gente vai fazer isso aqui no Facebook e no Instagram. Francisca sempre fica com astral legal quando vê minhas aulas. Que bom, Francisca, essa é a ideia. Por isso que aqui não fico falando de número, de exame o que é um exame normal, o que é um exame porque fica chato. E remédio, dose de remédio. Eu prefiro falar com vocês como eu falo no meu consultório com os meus pacientes. Falo, dou risada, falo besteira. Por isso que eu não fecho porta nenhuma, não me tranco em lugar nenhum, deixo meus gatinhos passeando por aqui. Tanto que você vê que ela veio aqui, quase derrubou minha lâmpada, se enfiou na frente da câmera. E do jeito que eu converso com vocês, é o jeito que eu trato meus pacientes dentro do consultório. Só que aqui vocês têm 1 hora comigo. No consultório normalmente são 15 minutos, meia hora. Aqui eu consigo passar bem mais informações para vocês do que no consultório. Moisés Militão aqui, meu paciente já. Tem alguns pacientes meus que assistem às aulas aqui. Muito obrigado pela presença aqui na aula, Moisés, pelo prestígio. E te aguardo lá no consultório. Semana passada eu lembro que você estava aqui por aqui também. Você mandou Moisés, está na área. Eu não lembro se foi na do diabetes ou se foi na do coronavírus. Roseli, ansiedade sob pressão. Durante a crise de ansiedade pode subir sim, tá, Roseli? Pode acontecer picos de pressão por causa da ansiedade. É o pessoal que vai no pronto-socorro, toma um diazepam na veia, a pressão abaixa. Não precisa de remédio de pressão. Evanilda de Oliveira, sinceridade, sincero sempre, Evanilda. Se tiver problema, eu vou falar. Se não tiver, eu vou falar. Se eu achar que você... Paciente que quer fazer exame e eu acho que não precisa, eu aviso. Ó, eu acho que você está jogando dinheiro fora, que você não precisa desse exame. Você quer fazer, eu peço. Você vai fazer, não tem problema. Mas eu acho que não precisa.
Se é grave, eu aviso que é grave, e às vezes eu dou notícias ruins no paciente, dentro do consultório, e o paciente sai rindo do consultório. Exatamente porque eu sei como falar, eu converso bem, eu explico, eu não tiro a esperança do paciente em tratamento. Quando é grave, eu aviso que é grave, mas que eu estou junto, vai voltar no consultório, a gente vai acompanhar junto e a gente vai vencer o problema. Corre risco? Corre risco. Não corre risco? Ó, não, isso aqui não tem risco. A gente fala sempre com sinceridade, com honestidade e explicando o máximo possível para o paciente não sair desesperado e com mais dúvidas do que saiu. Tem um problema? O problema é esse e o tratamento é esse, a investigação é essa, o acompanhamento vai ser feito assim e eu estou aqui para te ajudar. Tá? Tem dúvida, tira dúvida, faça a pergunta. É assim que vocês têm que lidar com o médico de vocês. Faça todas as perguntas que tiverem para fazer, não saiam com dúvidas. Ele falou que você tem uma doença, o que é essa doença? O que ela pode me causar? Qual que é o tratamento que eu preciso fazer? Quanto tempo que eu preciso acompanhar? Então façam as perguntas que precisarem fazer. Eu tenho um videozinho que eu já coloquei aqui no Facebook, já coloquei no Instagram falando sobre a importância de boa consulta médica. As informações que vocês dão na consulta às vezes são mais importantes do que os exames. Às vezes a gente não precisa de exame para fazer um diagnóstico porque fez as perguntas certas, porque vocês fizeram as perguntas certas para a gente, porque vocês se informaram, porque vocês deram as informações que a gente precisa. Não minta para o seu médico, não esconda informações do seu médico. Se fuma, avisa que fuma. Se bebe, avisa que bebe. Pressão não está controlando? Está tomando o seu remédio certinho todo dia? Tô, doutor. E faz 6 meses que não toma um remédio. Eu não vou conseguir resolver seu problema se você mentir para mim. Eu vou aumentar a dose, eu vou trocar remédio. Se você não está tomando, não adianta eu trocar a dose, não adianta eu aumentar remédio. Se você está fazendo o tratamento e ele não está funcionando, eu vou trocar. Se você não está fazendo e eu trocar, não vai adiantar nada, você vai continuar não fazendo. Então, seja sincero com o seu médico. Faça as perguntas necessárias e dê as respostas corretas e necessárias. O seu médico perguntou, responda o que ele está perguntando, porque você pode prejudicar o seu diagnóstico, o seu tratamento. Se você mente para o seu médico, o problema é do médico, porque ele não vai conseguir resolver o seu problema, e você vai sair falando mal dele depois. E principalmente é seu, porque você não vai ter diagnóstico, você não vai ter o tratamento adequado. Às vezes você pode piorar o problema porque não está se tratando direito. Tá? Então isso não pode acontecer. Não minta, não esconda informações do seu médico. Tá certo? O maior prejudicado vai ser você. Ó, tomaram até bronca aqui agora, né? Porque tem muita gente que mente pro médico aí, é comum isso acontecer. Gente de Curitiba aqui assistindo, recebo mensagens de Minas, do Rio, todos os dias aqui pedindo para eu... Se eu for atender onde todo mundo pede para eu atender, mais pertinho que me pediram até agora foi aqui em Atibaia, aqui do lado. Se fosse Atibaia, tava ótimo. Dilete aqui dizendo que eu sou mil. Obrigado, Dilete. Estou aqui para ajudar vocês. Moisés dizendo que é a terceira live, não está perdendo mais. Aí, ó, dizendo que... Você vê, paciente meu dizendo aqui que o que eu sou na live é o que eu sou no consultório. Basicamente é isso mesmo. Não tem personagem aqui, não. Eu sou assim com vocês, eu sou assim com os funcionários do centro médico, eu sou assim com a minha esposa. Gente, acho que já deu aqui. Teve crise de ansiedade, pontada horrível no coração. A Lenice falou agora um minutinho aqui. Cláudia, perguntou da ansiedade. Já falei aqui 2 vezes. Temos um vídeo no YouTube. Põe lá, DR Leandro Franco, ansiedade. 1 hora falando só sobre ansiedade, Cláudia. Acho que vai te ajudar bem mais do que eu te responder aqui em 1 minuto. Gente, estou ficando por aqui hoje, tá? Mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês, as perguntas, bastante coisa interessante para a gente responder. Eu gosto quando vocês interagem bastante aqui, a gente consegue... Você vê que eu faço a aula e ainda fico mais meia hora aqui, enchendo a paciência de vocês e respondendo as perguntas. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês aqui. Espero que tenham gostado, que tenha respondido bastante dúvida, que as aulas estejam sendo úteis na vida de vocês, dos familiares, porque como eu falo antes, né, como eu já falei aqui várias vezes, isso aqui serve para quem tem o problema e serve para você ajudar quem você conhece que tem o problema. Propague as informações, dê informações úteis e vindas de fonte confiável para quem você ama. Tá certo? Muito obrigado. Boa noite para vocês. Até quarta-feira que vem.